Sabe aquela história de que tudo que é demais sobra? Pois é. E se isso valer até para o cuidado que a gente tem? Hoje vamos mergulhar numa ideia bem poderosa e, vou te dizer, um tanto contraintuitiva na criação dos filhos. A gente vai explorar como, na tentativa de proteger as crianças de qualquer dor, de qualquer sofrimento, podemos estar, sem perceber, criando adultos frágeis, adultos despreparados para a vida. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o paradoxo que a gente vai discutir. A intenção é a melhor do mundo, claro, é garantir a felicidade. Mas o que acontece na prática, ironicamente, pode ser o exato oposto. É quase uma inversão cruel, né? Onde todo aquele amor, todo aquele cuidado em excesso acaba se transformando em insegurança e ansiedade lá na frente. Tá, mas como é que essa tal redoma de vidro é construída? Porque, claro, isso não acontece do dia para a noite. Vamos tentar entender direitinho as raízes desse comportamento superprotetor. Geralmente tudo começa com uma mistura de dois ingredientes, digamos assim. De um lado, a permissividade, sabe? Aquela dificuldade em dizer não, em colocar limites. E do outro lado, a hiperproteção, que é aquela vontade de remover cada pedrinha do caminho. Quando a gente combina esses dois, o resultado é um ambiente que, em vez de fortalecer, acaba sufocando o crescimento. Isso nos leva a duas metáforas que ficaram bem famosas para descrever esse comportamento. Tem os pais helicóptero, que ficam ali sobrevoando o tempo todo, monitorando cada passo. E tem os pais cortador de grama, que são aqueles que vão na frente, sabe? Limpando o terreno, aplainando o caminho para não ter nenhum desafio. A questão é que, ao fazer isso, eles também tiram as oportunidades de aprendizado. E aí a gente chega num conceito que é a chave de tudo, a resiliência. É importante pensar nela não como um dom, algo com que a pessoa nasce. Pensa na resiliência mais como um músculo emocional. E como qualquer músculo, para ficar forte, ele precisa de exercício, precisa de um pouco de tensão. Se uma pessoa nunca pega peso, nunca enfrenta uma frustraçãozinha, esse músculo simplesmente não se desenvolve. Ele atrofia. Pensa bem, perder num jogo, ouvir um não, tirar uma nota baixa, essas pequenas frustrações do dia a dia funcionam como um verdadeiro treino para a vida. Ao tirar essas experiências da equação, os pais acabam tirando dos filhos a chance de aprender a lidar com a decepção, de aprender a se levantar depois de uma queda e, principalmente, de tentar de novo. Certo. Então, o que acontece quando essa criança que cresceu dentro da redoma de vidro finalmente se torna adulta e precisa encarar o mundo real? Bom, as consequências são bem diretas e, muitas vezes, bem dolorosas. O resultado disso é o que alguns estudiosos chamam, de uma forma até meio controversa, de geração floco de neve. Mas, independentemente do rótulo que a gente use, a ideia por trás é de uma percepção de fragilidade, sabe? Uma dificuldade enorme de lidar com as pressões, com as críticas do mundo real. É como se qualquer sopro mais forte pudesse desmanchar tudo. E isso não é só uma ideia abstrata, não. Isso se manifesta em características bem concretas. Essa falta de treino na infância vira uma baixa tolerância ao estresse na vida adulta. Uma sensibilidade extrema a qualquer crítica e, às vezes, até uma sensação de que a realidade é injusta só porque ela não se molda aos seus desejos. Pensa no ambiente de trabalho. Um feedback que é para ser construtivo pode ser interpretado como um ataque pessoal. Essa frase, para mim, resume tudo. É a experiência interna da pessoa. Se eu nunca fui treinado para cair, qualquer tropeço parece um abismo. Um obstáculo que para outra pessoa é só um degrau, um desafio normal, para quem não teve esse treino, vira um precipício. E essa falta de perspectiva, claro, paralisa. E a conexão é direta, né? Sem aquele tal músculo emocional que a gente falou, que deveria ter sido treinado lá na infância, o peso da vida adulta, o peso das responsabilidades, das críticas, dos fracassos, tudo isso se torna simplesmente insuportável. Ok, o cenário parece meio sombrio, eu sei. Mas e a solução? Existe uma? Sim, existe. E ela vem na forma de uma metáfora muito, muito poderosa. E a ideia é simplesmente genial. A gente precisa tratar a frustração não como um veneno a ser evitado, mas como uma vacina. Pensa nisso. São pequenas doses, controladas, de decepção que fortalecem o sistema imunológico e emocional. É isso que prepara a criança para os desafios de verdade, lá no futuro. E uma das ferramentas mais simples e eficazes nessa vacinação é o bom e velho não. Pode parecer duro, mas dizer não para um brinquedo agora, por exemplo, ensina lições que não têm preço. Ensina que os outros também têm necessidades. Ensina que os recursos não são infinitos. E, principalmente, ensina que para conseguir algo na vida é preciso esforço e paciência. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. É uma distinção que muda o jogo.
O objetivo não é eliminar o sofrimento, até porque isso é impossível. A questão é estar presente durante o sofrimento. Apoiar a criança na dor. Isso cria conexão, cria confiança. Agora, tentar a todo custo remover a dor da criança, isso no fim das contas só gera dependência e fraqueza. E tudo isso nos leva à grande conclusão, a uma reformulação da missão dos pais, dos cuidadores, uma mudança de perspectiva. O nosso instinto, o instinto de qualquer pai, mãe ou cuidador, é o de preparar o caminho para a criança, certo? Limpar tudo, tirar os obstáculos. Mas a verdadeira missão, e talvez a mais difícil, é justamente o oposto. Não é preparar o caminho para a criança, é preparar a criança para o caminho. É dar as ferramentas para ela conseguir andar por qualquer terreno que a vida apresentar. Porque, no final das contas, o objetivo não é criar uma vida sem dor. Isso simplesmente não existe. O objetivo real é formar adultos que, quando a dor inevitavelmente vier, saibam lá no fundo que eles têm a força interna necessária para atravessar aquilo e seguir em frente. E a gente termina com essa pergunta que fica aí para reflexão. É uma pergunta que desafia aquele nosso instinto mais profundo de proteção e nos convida a pensar o que realmente significa preparar alguém para a vida. Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise.